porque eu trago aqui no estúdio duas pessoas que eu gosto muito, muito querida, a psicóloga, doutora Idamis Lescovar, e também o cirurgião plástico, doutor Alexandre Fischer, os dois, né, super conhecidos aqui, não só na nossa cidade, como em toda a região. São profissionais maravilhosos que juntos, aliás, os dois vão me ensinar, juntamente com vocês, a falar sobre um assunto que a gente estava até questionando algumas coisas, porque no mundo de hoje as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas. Acho que a palavra seria essa. A gente vê pessoas com o rosto totalmente distorcido, coisas de 5 anos, você pega uma foto e vê a outra, não sabe se é a mesma pessoa. Pessoas super magras, achando que estão obesas. Enfim, aquela mulher que quer entrar no Guinness com aquele silicone desse tamanho. O que é isso, né? O que passa na cabeça de uma pessoa? Será que é dentro dela mesma? Não tem alguma coisa que não está ajustado? Ou querer ficar igual a vizinha, a influencer, né? Que hoje em dia a gente tem essa internet que tem filtros, vidas que a gente não sabe se realmente ela vive aquilo. Porque o que a gente mostra, o que a gente gostaria, mas às vezes nem sempre é o que acontece por trás dos bastidores. Bom, tem tanta coisa pra gente questionar nesse programa. Olha, é um prazer receber vocês dois aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com eles, né? E eu gostaria primeiro de falar com o doutor Alexandre, para falar um pouquinho da sua carreira, né? Hoje você é um cirurgião, assim, referência para todo mundo, principalmente pela sua ética, pela sua conduta. Quantos anos você está nessa área? Olha, eu entrei na faculdade... Bom, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Eu entrei na faculdade de medicina com 19 anos, formei com 24 em São José do Rio Preto, onde eu entrei, passei a fazer residência, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então eu terminei a minha formação, eu estava com 29 anos quando eu vim para Piracicaba. Então aqui em Piracicaba eu já estou há 22 anos. Nossa, bastante. E o que te levou a entrar na área de cirurgia plástica? Olha, eu vou ser sincero. Primeiro, assim, antes da cirurgia plástica, eu entrei na faculdade de medicina, eu brinco com todo mundo, né? Não foi nem para ser médico. Meu sonho era ser cirurgião pediatra. Porque eu sou sobrinho de cirurgião pediatra, sou apaixonado por crianças, então eu sempre brinquei com todo mundo. No final do meu 4º ano, nós temos 26 especialidades na época, minha última especialidade foi cirurgia plástica. Foi quando eu fiz o estágio de cirurgia plástica e me apaixonei, principalmente pela cirurgia reparadora. Que são os pacientes queimados, os pacientes com tumor, principalmente reconstrução de mama, é uma das minhas grandes paixões. E aí no 5º ano, eu passei o ano todo, além do curricular, fazendo um estágio de cirurgia plástica, foi quando eu realmente decidi que eu trabalharia com cirurgia plástica. Hoje, lógico, basicamente a gente trabalha no consultório com cirurgia estética. Amo fazer cirurgia estética, mas eu confesso para todo mundo que minha grande paixão mesmo é cirurgia reparadora. E olha só, e faz, né? Muito bem. Idamis, além de proprietária da melhor pizza da cidade, a Florença, quero que você fale um pouquinho, né? Que muita gente não sabe dessa sua segunda profissão. Nossa. Aliás, é a primeira, né? Quantos anos você está nessa área? De formada, 35. Então, são inúmeros anos de lidando sempre com a busca de... Eu vou buscando as minhas formações a partir da clínica, né? Então, sempre a minha carreira, ela foi norteada por isso. Então, quando as pessoas perguntam, mas por que você tem tantas formações? Porque sempre aparece um cliente que eu ainda tenho alguma restrição para trabalhar, e aí eu vou fazer mais uma formação. Porque daí eu imagino, então são, sei lá, acho que são 35 anos de pós-graduação, né? Que são 35 de formada, e eu não parei de estudar nessa temporada toda, fazendo cursos de 4, 5, 6 anos cada bloco de curso, né?
Eu acho que nesses últimos anos aqui deve ter aumentado a frequência dos seus cursos para atualizar a saúde mental, né? Então, a pandemia, enquanto a gente passou pela pandemia, a gente imaginava que teríamos sim um boom de depressão, de ansiedade, começou com ansiedade, depois com depressão, né? Mas a gente não tinha noção do quanto ia impactar. Né? E agora nós estamos tendo essa devolutiva, né, do meio ambiente em relação à saúde mental. Né? Nós estamos bastante comprometidos em relação à saúde mental. A gente perdeu muitas referências. Né? Eu acho que o fato de termos entrado também de forma maciça no mundo da internet, né, fez com que a gente perdesse algumas referências de contato com o outro, contato consigo. Né? Então, essa temática, eu acho que vai entrar na nossa temática Sim. do dia, né? Eu acho que ela foi bastante incentivada também, né? Reforçada por esse momento pandêmico que a gente viveu, do não contato. Né? O que faz sermos humanos, né? É o contato. É o contato físico. Né? É o contato com o outro. E nós perdemos muito. Então, nós perdemos também muitas ligações com a nossa essência, com o que somos, como somos humanos, né? O que nos faz humano, né? Sim. Então... E dentro de todos esses distúrbios, né? Hoje, até a gente convidou o Dr. Alexandre para estar participando, porque a gente vai falar do distúrbio da autoimagem, né? Hoje a gente vê aberrações. E até foi uma coincidência que quando ela entrou aqui no estúdio, ela trouxe uma revista de 10 anos atrás, eu já estava começando esse tipo de assunto, de distúrbio, né? Doutor, se eu chegar lá na sua clínica e falar assim, eu quero colocar 5 litros, não sei. Em cada seio, e aí? Normalmente assim, a minha consulta, ela se inicia, sempre eu falo para a paciente em que posso ajudá-la. Algumas pacientes, elas falam para mim, doutora, eu vim aqui para o senhor me falar o que eu deveria fazer. Eu falo, bom, a consulta acabou. Se você não sabe o que você vem buscar o cirurgião plástico, mas são poucas. Quando a paciente me procura, no caso que você falou, em relação à mama, é muito difícil hoje a paciente começar a consulta já pedindo o volume. Então, assim, a minha consulta, normalmente eu faço uma anamnese geral da paciente, uma anamnese clínica, e vou para o exame físico, já sabendo o que a paciente deseja. Então, no caso, eu gostaria de colocar um implante de silicone. Então, a primeira coisa, antes de eu perguntar para a paciente quanto ela deseja, algumas até falam antes, mas normalmente não. Antes de eu perguntar, eu faço um exame físico da caixa torácica da paciente. Que aí são várias medidas que não vem ao caso, com fotos e com a experiência também do dia a dia. Existe uma matemática ali. Não vou falar para você, assim, uma matemática. Mas tem que ter um feeling. E isso é o passar do tempo. Então, assim, terminado o exame físico, eu volto para minha sala, onde eu, antes de conversar de volume também, eu vou falar sobre o procedimento cirúrgico, o que é que a paciente está desejando, todos os riscos, todos os exames que eu preciso, toda a evolução, tanto do pré, do intra, como do pós-operatório. Por último, que eu vou conversar de volume com a paciente. Aí sim eu pergunto, você tem ideia do que você gostaria? Aí muitas vezes os pacientes falam alguma ideia, aí eu começo a explicar para a paciente. Dentro do que ela deseja, que eu sempre falo para a paciente, eu preciso deixar você satisfeita, não eu. Então, a primeira coisa eu pergunto para você o que você deseja. Aí dentro do seu desejo, eu vou explicar para você quais são as possibilidades. E eu sempre falo para minha paciente, aqui no meu consultório nunca tem um não sem uma explicação. Sim. Então vamos imaginar, doutor, então eu gostaria dos 5 litros. 5 litros não vão dar por causa disso. Então, mas eu quero, e aí? Aí eu vou falar que eu não vou fazer. Com certeza absoluta, E já perdi paciente por isso, não pelos 5 litros. Nunca tive paciente com pedido 5 litros. É uma ideia. Sim, mas eu nem tô querendo por 5, tá? Eu já tive sim, paciente assim, eu acho que eu até comentei com você numa outra conversa nossa, eu acho engraçado, às vezes eu tenho um paciente que chega no consultório e fala assim, doutor, eu vim aqui, mas já me falaram que o senhor não vai me operar. Falou, não, calma, não é assim, eu vivo disso. Já sabe que é alguma bizarrice. Eu vivo disso, então assim, nós vamos sentar, vamos conversar, eu quero entender quais são os seus desejos dentro da cirurgia plástica, eu vou ver o que eu posso te oferecer. Então assim, vamos voltar nos 5 litros. Não, eu não vou fazer
Eu espero que você não procure outro, porque eu brinco com a paciente e falo, você vai encontrar quem faça hoje à noite para você. É muito comum falar isso para a paciente. Mas você vai voltar aqui depois, porque não vai dar certo. Eu sempre falo para a paciente, como eu já citei, eu vivo disso. Se eu estou falando para você não fazer, não é porque eu não quero te operar. Como eu disse, eu vou te dar uma explicação do porquê não fazer. Então, assim, posso contar um exemplo rápido. O ano passado mesmo eu tive uma paciente que me pediu X de volume, eu não aceitei, sugeri menos, ela acabou por aceitar. Com 2 meses de cirurgia, eu tive que tirar a prótese dessa paciente. Por quê? Não era isso que eu queria, ficou muito grande. Eu falei, mas você queria um volume maior. Sorte que o senhor não pôs, né, doutor? E eu tive que tirar a prótese, ela estava linda, moda. Então, assim, eu não faço mesmo. Quem me conhece sabe que eu não vou fazer o que você está me pedindo. Salvo se o que você estiver me pedindo esteja dentro do que eu acho que vai ficar harmonioso para você. Tá? E já chegou alguém no seu consultório com uma foto de uma influencer ou uma foto de uma atriz e falar, eu quero igual? Ó, no começo, que eu estava aqui em Piracicaba, era muito mais comum, mas como eu disse, acho que as pessoas vão meio que espalhando a sua fama, né? Hoje, qual que é a sua fama, doutor? Conta pra quem não te conhece. É essa fama que eu falei pra você, da paciente chegar. Algumas coisas que a paciente fala, muitas pacientes falam, nossa, doutor, eu achei que fosse chegar aqui e encontrar um senhor. Já tá um pouquinho, né? Mas talvez por não aparecer tanto. E outra, o lance que eu falei de não querer operar. Então acho que com o passar do tempo isso foi se espalhando. Então hoje é muito menos comum a paciente chegar com fotos. Já chega só sabendo que já, mas ainda acontece. Hoje em dia, em relação a fotos, eu falo para a paciente, ó, se você vai mostrar, o que é comum o paciente pedir para ver fotos de pacientes que eu fiz. Eu falo para a paciente, ó, se eu te mostrar uma foto, primeiro, eu vou te mostrar uma foto do melhor caso, do melhor resultado que existe. Claro. Você não sabe se fui eu que fiz. Você nunca vai ficar igual aquele resultado, só que você se iludiu com aquele resultado. Então, por melhor que fique o seu, você nunca ficará satisfeito. Então, eu brinco com a paciente, se você vai comprar um carro, você quer ver esse carro porque, teoricamente, ele é igual. Programa no computador. Eu falo para minha paciente, a mão do médico nunca vai conseguir fazer exatamente simular o que um computador faz. O computador nunca vai conseguir simular exatamente a reação do seu organismo ao procedimento cirúrgico. Então eu não trabalho com fotos, eu não mostro. O que eu acho interessante algumas vezes, principalmente em cirurgia de mama e principalmente em cirurgia de nariz, eu falo para a paciente, me mostra alguma coisa que você não gosta. Eu prefiro do que você me mostrar alguma coisa que você quer ficar igual. Eu acho mais interessante você me mostrar resultados que você não gosta. Me ajuda mais do que você gosta. É verdade. Eu peço sempre isso para os pacientes, me mande resultados que não te agradam, que você sabe que a paciente já quebra um pouco, acho que a expectativa, né? Dessa idealização, né? Sim. Porque essa questão que você fala, né, de apresentar a foto, é uma idealização. Eu idealizo na minha bolha, no meu mundo, né, aqui, que eu quero isso. Né? Agora, os dados da realidade, quais são? E na cirurgia até porque hoje em dia existe filtro, né, Photoshop, um monte de coisa, luz, né? André é fotógrafo, sabe que uma luz muda completamente, né? Inteligência artificial hoje em dia está mudando completamente. A inteligência artificial. E o que eu falo, principalmente em cirurgia de nariz, eu falo para as pacientes, o nariz, ele tem que combinar com o seu rosto. Então, se você não tiver uma gêmea idêntica, o seu rosto é único. O seu nariz também tem que ser único. Não pode ser uma linha de produção. Como existia no passado a linha de produção do nariz super estigmatizado, hoje voltou a ter isso. Também o nariz, eles falam o nariz de princesa da Disney. Aí eu falo para a paciente, ó, existe o nariz antigo, estigmatizado, e existe a rinoplastia moderna, que é a que eu faço. Qual que é o que eu faço? Quem não te conhece jamais vai saber que eu operei teu nariz. Entendi. É o que eu mais gosto quando a paciente volta e fala, doutor, eu voltei pro meu dia a dia. Quem eu não conheço não me fala nada. E às vezes até quem conhece, mas não tem intimidade. E hoje, até um tempinho, infelizmente, está voltando uma outra linha, que é o tal do nariz de princesa das Disney. Então eu falo para a paciente, existe. Se é isso que você quer, eu não sou o cirurgião para te operar. Então eu aviso o paciente antes da cirurgia. Sim. Então essa é a minha forma. Não, mas isso é bom, porque vem muito calhar com esse assunto que a gente tem, ou que a gente vai abordar hoje,
de pessoas que buscam, né, a beleza, e mexe no rosto, mexe no corpo, e malha, e lipa. Hoje em dia tem várias técnicas 3D que deixa o gomo, tira o gomo, e tira a costela, fica a costela pequena, rosto quadrado, rosto... É uma coisa, né? O que hoje, no seu olhar como psicóloga, essas pessoas que nunca estão contentes com o próprio corpo, com o próprio rosto, o que está acontecendo, no seu ponto de vista? Então, eu acho que elas nunca puderam olhar para a beleza que elas já têm, em termos físicos e em termos psíquicos, né? Quando uma pessoa, né, um ser humano, ele é uma dimensão física, psíquica, social, que aí os meios de comunicação vão interferindo o tempo todo, e espiritual. Né? A gente está olhando muito para a questão física e estamos deixando de olhar para o resto. Né? Então, quando a gente vem com uma idealização de que eu quero ser de tal forma, eu não estou olhando para quem eu sou. Né? E quando o Dr. Fischer fala de cada um sermos únicos, né? Essa é a coisa legal da vida. Né? Não existe uma pessoa igual a outra, mesmo os gêmeos, né? Os gêmeos, às vezes a aparência é igual, mas eles são muito próximos, mas são duas pessoas muito diferentes. Tem uma carga genética idêntica, mas são muito diferentes de comportamento. O que faz isso? Essa que é a beleza. Né? E como que a gente vai buscando encontrar essa beleza dentro da gente? É cada vez olhando mais para si, não é que é para não se arrumar, não é nada disso, mas é como que ela pode estar buscando o que ela tem como essência. O que ela gosta, o que faz bem para ela, o que é bom para ela, que é diferente do outro. Como que a gente vai negociando isso na nossa vida, no cotidiano, né? Então, esse distanciamento, ele eu acho que diretamente proporcional, o distanciamento de si, né? Diretamente proporcional a esse avanço do olhar em relação ao outro, né? Dessa busca onde o outro tá perfeito. Você fala teoricamente perfeito, né? Porque não existe, gente. Está teoricamente não existe perfeito. Ninguém perfeito, né? Mas é uma idealização. Exatamente. Né? E acaba virando até uma doença, né? E acho que tem vários fatores que acabam influenciando uma pessoa a acabar ficando doente dessa forma. Que eu acho que a internet é um fator externo que mexe muito com a gente. Filme, né? A gente vê aquela historinha da Cinderela, que né, uma coisa, é uma fantasia daquela perfeição que não existe, e hoje a gente vê gente lançando o nariz de princesa de Disney, né? E as pessoas vão buscar, mas até onde isso aí vai satisfazer ela, né? Quais outros fatores você acha que também influenciam? Então, o que você está falando, né? Vai satisfazer, porque tem um buraco interno, né? E esse buraco interno não vai ser o narizinho da princesa que vai suprir. Não vai preencher. Né? Então, da onde veio esse meu buraco interno? Né? Uhum. Como que ele foi sendo constituído? Né? E como que, além disso, agora o melhor da história, né, é que assim, como eu vou buscar coisas, interações, conexões com os outros, comigo, com a minha espiritualidade, com a minha intelectualidade, com os meus amigos, enfim, para que eu vá me nutrindo. Porque a partir do momento que somos adultos, na minha leitura, tá? Não tem mais essa história de porque papai e mamãe falharam comigo, né? Uhum. Tenho a minha responsabilidade em buscar aquilo que vai ser bom para mim, né? O quanto que eu estou presente na minha vida para eu buscar o que é importante para mim, né? E ser responsável, me responsabilizar pela minha vida. Você não falar com você. Para eu não falhar comigo, Exatamente, claro. Exatamente. Né? Você sabe que um outro fator também que eu acho que influencia muito é a modinha, né? Hoje a gente vê adolescentes de 18, 19, 20 anos, mulheres totalmente masculinizadas, com bombas gigantescas, com peitos gigantescos, com aquelas micro vestimentas, né? Vestidos com decote super avantajado. E uma cobrança também com o apelo sexual do homem. Então, meio que a gente vê com uma competição. Né? Se você for numa danceteria hoje em dia, você vê mulheres extremamente bombadas, às vezes muito mais até que homens, né? Competindo entre elas para arrumar uma pessoa
e se ela não estiver dentro daquele padrão, musculosa, peito grande, bunda dura, cabelo comprido, unhas enormes, a gente sabe que é isso hoje em dia, barriga trincada, ela está descartada do mercado. Né? Eu acho que esse é um fator também. Que acho que é um modelo daquele desenho japonês, não é? Não é? Não tem um desenho japonês, não é um mangá, que é a mulher toda estigmatizada? Eu acho que inatingível ao mesmo tempo, né? Exatamente. Existe também nesses mangás as bonecas, né? Que é outro perfil, mas deve ser o mesmo distúrbio, né? Não vou falar distúrbio, porque eu tenho amigas que são assim. Não é isso. Mas é que parece que a nossa sociedade, ela acaba ditando algumas regras que as pessoas que estão de fora, se elas não se enquadram ao perfil, que nem se eu não tiver o nariz empinadinho, eu tô fora. Se eu tiver o nariz grande, nossa, eu tenho o nariz grande, tô fora da sociedade. E a gente sabe que é. A gente sabe que ainda, por mais que hoje em dia, a boca grande, é uma coisa que a gente olha, às vezes você olha e não sabe se é uma linguiça, se ela tem, porque até vi um meme no Instagram, você deve ter visto, uma linguiça embaixo ou em cima. Não. Tem gente que acaba, por quê? Porque não acaba enxergando, né? E é como você falou, falta alguma coisa interna. Como que a gente trabalha isso? Só um pouquinho, depois fazer uma questão para você que a gente já conversou. E quem que tá errado? Quem procura ou quem faz? Eu acho que é quem faz. O profissional que faz ou o paciente? Porque que eu falo para toda paciente minha, quando você vem no meu consultório, a primeira função do cirurgião plástico ético não é te convencer a operar, é te orientar. Exatamente. Sobre o que você deseja. Que nem harmonização, né, doutor? E muitas vezes, dentro dessa orientação, tem vários nãos. Uhum. Falar sim é igual a gente fala para educar filho, né? Falar sim é fácil, mas difícil é falar não para o paciente também. Exatamente. Então, essas bocões aí, quem que tá pior? Quem que tá mais errado? Quem procura, quem quer, quem deseja, ou o profissional que aceita fazer? Porque isso é feito por uma outra pessoa. Exatamente. Então, exatamente. Porque nesse sistema, né, engendrado que a gente vive, né, todos temos uma parcela de responsabilidade. Né? Eu enquanto cliente, o médico enquanto médico, o psicoterapeuta enquanto psicoterapeuta, todos temos uma corresponsabilidade. Né? E como que a gente muitas vezes se isenta dela e empurra para o outro. Né? Então, o problema não é meu, é do outro. Ele quer fazer, eu vou fazer. Então, e a minha responsabilidade sobre isso? Que chama? Dentro do sistema. Antigamente eles faziam bumbum, até teve um caso de uma atriz que eu não me lembro o nome, que ela fez o bumbum e a perna e necrosou tudo. PMMA. Polimetilmetaterápico. Não pode mais? Na verdade, assim, para fins estéticos não, tá? Ainda ele é aceito para alguns fins de pacientes, principalmente paciente HIV, que tem aqueles emagrecimentos muito importantes, tá? Mas assim, o grande problema do PMMA é que ele é um produto não reabsorvível, tá? Ele é definitivo. Mas tem gente que continua fazendo. Tem, recente mesmo faleceu uma famosa. Mas assim, hoje muito menos, tá? Mas teve uma época que você fez muito. Então, aí a gente entra, você fala que todo mundo tem culpa. Mas, nesse caso, né, a pessoa que procura esse médico, que sabe que está aplicando um produto que não pode, ela deve estar fora da casinha. Só pode ser, porque sabe que corre risco e ainda vai querer fazer. Aí tem lá o médico que faz clandestinamente, porque não pode. Vezes não é médico, né? E muitas das vezes não são médicos e acaba fazendo. Aconteceu o que aconteceu. Uma menina quase faleceu e já teve a outra que faleceu. Aí é complicado isso, né? Se você for pensar. É erro dos dois. Claro, né? Mas a pessoa que procura, que está doente, você essa pessoa não tem uma família? Às vezes faz escondido. Então, É muito comum isso. Não é? Então, no limite do limite, quem é que vai dizer não vai ter que ser o profissional, né? Porque ele é o responsável também pela saúde. Agora, essa pessoa está inserida em alguma situação familiar. Algum dinheiro ela vai ter que ter para pagar para pagar isso que ela está fazendo. Como é que é tudo isso antes de chegar lá também? Então, muitas vezes, quando ela já chegou no médico, ela já está muito adoecida psiquicamente e não foi olhado, né? Ninguém, ou fizemos vistas grossas a essa patologia dentro da nossa família, ou a gente não quer mexer para não ficar a coisa mais complicada. Então, assim, essa busca constante, desculpa, pode falar. Não esqueço, que minha memória está péssima.
Essa busca constante pela beleza sempre tem um fundo emocional. Essa incessante tem, né? Porque é quase um movimento obsessivo, é compulsivo. É compulsivo. Né? Então eu tenho um pensamento obsessivo e depois eu vou tendo um movimento compulsivo para satisfazer esse meu pensamento obsessivo. Né? Então eu começo com um pensamento, ele é obsessivo. Aí eu preciso ser perfeito, preciso ser perfeita. Eu tenho um buraco interno, eu preciso ser perfeita. Aí eu vou fazer alguma atividade física. O vazio vai ficar. Aí eu faço atividade física, eu trinco de fazer atividade física, eu tenho uma busca obsessiva por isso. Vai ficar o buraco, então eu vou aumentando na ânsia de satisfazer o meu buraco. Só que o meu buraco não fala dessa minha questão, por exemplo, corporal. Fala de um sentimento de pouco contato comigo, de baixa autoestima. Um trauma, uma rejeição. Pode ser também, né? Agora, uma autoestima, ela não nasce, a pessoa nasceu com autoestima. Não, ela tem que passar por uma autopercepção, exato. Né? Pessoas que não se percebem, que não têm uma autopercepção, elas não conseguem chegar a uma autoestima, porque elas nem percebem. E você quer saber uma coisa assim, que é muito clássica pra gente, o que é ter autopercepção? Percepção de fome e saciedade, por exemplo, né? As pessoas não sabem mais se elas têm fome, se elas têm saciedade, se elas estão comendo porque elas estão com fome, se elas estão comendo porque estão ansiosas, porque estão com raiva, porque... Então, por exemplo, né, numa compulsão alimentar, ela vai atrás do alimento, mas não é ele que vai suprir o vazio dela. Numa vigorexia, ela vai atrás da atividade física, mas não é isso que vai suprir o vazio dela. Né? E esse vazio é algo que ela vai ter que mudar a crença de vida. Ela vai ter que mudar como que ela olha para a vida. Por que eu preciso ser perfeita? Em que momento da minha vida eu enfiei isso dentro da minha cabeça? Eu entendi, né, que era assim que tinha que ser. Né? O que histórias eu estava passando, né, que eu acabei entendendo, na verdade de uma forma distorcida, que isso seria a minha salvação. Né? Isso supriria o meu buraco, né? Então, na verdade, a gente está falando de um sentido da vida. Qual é o sentido que eu dou para a vida? Né? Não para a vida ampla, mas a cada coisa que eu faço na vida. Né? Como que eu vou dialogando com essas dificuldades da vida também, que são possibilidades para a gente se transformar e para a gente estar cada vez se conectando com novas descobertas sobre nós. Sim, e né? O que vocês acham desse movimento? Meu corpo, minhas regras, a pessoa que é mais cheinha tem que aceitar que é cheinha, a pessoa tá um pouco assim, tomar cuidado com o que eu falo. Esse movimento de eu quero ser gorda, eu quero ter cabelo desse tamanho, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Muitas das vezes, eu tenho amigas assim também que levantaram algumas bandeiras, que elas não assistam, mas que no fundo não é verdade. Muitas vezes é um movimento de oposição. Sabe a necessidade que a gente tem de dizer não? Né? Muitas vezes porque eu não consigo dizer não, mas eu... Gordinhas com cropped, ok? Se você tá bem, se sentindo bem, isso até aflora pra gente. A gente olha e realmente é bacana isso, né? Que é autoestima, que é tudo isso. Agora a gente vê mulheres que não estão bem, mas de uma forma de revolta, coloca e tipo até cutuca para ver se você fala alguma coisa, né? Tipo, ela não tá bem com ela, mas ela quer brigar, ela quer brigar. Existe isso em várias situações hoje em dia. Eu vejo porque eu tenho amigas assim. Não, essa questão da oposição, né? Como é que eu posso construir a minha oposição? Eu consigo saber o que eu não quero e dizer para você, Gra, isso eu não quero, isso eu não vou fazer porque não tá bom para mim? Muitas vezes eu não consigo nem identificar, interpretar internamente o que eu não quero. Então eu faço um movimento de oposição estando aqui, me opondo com alguma coisa que eu possa te agredir, né? Não é que isso pode ser uma ferramenta, entende? Sempre no fundo esses movimentos acabam sendo positivos, abrindo outros caminhos para as mulheres, né?
Então, até que ponto ela está fazendo que é a favor dela, eu acho que isso é importante, né? Até que ponto é contra o outro. Eu não estou fazendo porque esse movimento porque é a favor de mim. Eu também estou me machucando, mas eu sei que é contra você, então eu vou fazer. Entendeu? Entendi. Então, pra quê, né? Mas ela não está ainda entendendo que é contra ela também, né? Então, isso que eu estou fazendo, seja lá o que for, né? É a meu favor ou é contra o outro? O meu movimento de oposição é a meu favor ou é contra o outro? O cirurgião plástico, acho que ele tem um pouquinho também de terapeuta, de psicólogo aí nesses momentos, né? Sim, eu acho que acho que assim, praticamente todas as consultas eu procuro, e até lá no meu consultório, você já foi lá, não sei se você reparou, eu não atendo numa mesa. Isso eu aprendi a atender com o Dr. Bozola, que foi meu chefe da cirurgia plástica. E qual que é a intenção disso? Eu falo para o paciente tentar me aproximar mais de você. Sim, Eu acho que conhecer essa mais, mesa aqui né? separa, porque normalmente os médicos atendem assim, né? O médico aqui, o paciente ali, o computador aqui, mal olha na sua cara, grande maioria, então você discuta no meu consultório, não. Eu atendo sentado numa poltrona e você num sofá, bem próximo a mim. Então eu quero... É bem terapêutico. Não é? Exatamente isso. Eu quero, assim, antes de trabalhar o seu físico, eu quero realmente saber o que está acontecendo para ver, como você falou, se o que eu posso te proporcionar, que cirurgia plástica é físico, o que eu vou fazer, vai Afetar o meu preencher. psíquico. Não, vai preencher o vazio que você veio me procurar. Será que você veio, aquele vazio que você tem, você veio me procurar, o que eu posso fazer por você vai preencher? Aí eu tento, a gente não vai acertar sempre, mas eu tento buscar isso em todo paciente meu. Por isso que eu falo muito não. Eu acho que eu tenho, assim, de cada 10 pacientes que eu atendo, pelo menos 3 ou 4 que eu falo não. E muitas vezes com indicação física. Muitas vezes com resultado que eu acredito que vai ficar bom. Mas é exatamente o que você falou. Mas não é aquilo que vai preencher aquele vazio. Você consegue perceber na pessoa que não é aquilo que ela está precisando. Então, eu já tive pacientes que eu pedi para procurar ou psicólogo, ou às vezes até o psiquiatra, e voltaram depois para me agradecer. Alguns ainda com a intenção de fazer a cirurgia, mas alguns desistiram. Doutor, eu não precisava da cirurgia. Por mais que essa cirurgia fosse ter um bom resultado. Eu falo, igual nessa da foto que eu falei para vocês, se você mostra um resultado maravilhoso, o seu ficou muito bom, mas não chegou aqui, você nunca vai estar satisfeito. Se você busca algo por melhor que fique, mas não é aquilo que você está precisando, naquele momento, ou talvez nunca venha precisar, então eu acho muito legal isso. Eu já tive pacientes que fizeram isso. Voltaram só para me agradecer. Às vezes para fazer, que aí curou, preencheu aquele vazio, aí a cirurgia plástica era um outro momento, ou para não fazer. Tem um outro sentido, né? Tem também, a cirurgia passa a ter um outro sentido. E às vezes, como eu disse, para não fazer. Doutor, eu não preciso mais daquela cirurgia. Então, na verdade, você nunca precisou daquela cirurgia. Então, eu acho que o cirurgião plástico também tem que ter esse feeling. Eu acho importantíssimo isso. E também eu acho que deve ser gratificante também quando você realiza o sonho por exemplo, de uma adolescente que cresceu ali ou está naquela fase de paquera das amigas e o seio é muito grande ou é muito pequeno e você consegue dar um seio bonito para elas. E deve mexer com a autoestima. Eu nunca fiz nada, pretendo fazer, lógico, porque com a idade vai cair tudo, né? A gente vai ter que subir umas coisas. Mas eu fico imaginando a felicidade de você poder, por exemplo, ter uma mama bonita, de você ter uma barriga bonita. Quantas pessoas têm aquela barriga com aquela pele, vergonha, deixa de ir pra praia, deixa de estar junto com os amigos, né? Às vezes por ter que esconder. E aí você entrega um resultado fantástico e aquilo lá muda realmente a autoestima. Eu né? sou testemunha também de histórias que isso aconteceu. Né? A pessoa, ela tá em terapia, claro, tô conhecendo, ela tá em terapia. E aí ela vai até um ponto e depois desse ponto ela não avança mais. E aí a busca de um cirurgião plástico nesse momento é muito bom para ela. E ela ressignifica muitas vezes a história de vida a partir deste ponto. Está sendo muito comum com os pacientes pós-bariátricos. Isso já é uma outra história. Normalmente, quando eles procuram a gente, eles vêm uma terapia, porque eles começam antes da cirurgia bariátrica, né? Continuam fazendo, chegam num ponto exatamente isso. Parece que parou ali, bloqueou.
Então, aí é o momento de entrar a cirurgia plástica. Está sendo muito comum. Assim, Mas a gente está falando da cirurgia plástica, né? Falando da beleza, tudo over, mas é claro que, gente, que maravilha, né? Você poder ter um cirurgião plástico que realmente ajuda a sua autoestima. Muitas pessoas realmente buscam pela autoestima. A gente está falando de um lado distorcido, que a gente tem visto muito, principalmente nas redes sociais, essa busca pela perfeição. E também, né, da distorção, porque tem pessoas que estão maravilhosas, que você olha e fala assim, gente, que menina linda. Aí ela começa assim, porque eu preciso mexer no nariz, porque me apareceu uma celulite aqui, porque minha barriga, não sei o que, eu preciso perder peso. Aí você olha e fala, mas perder peso aonde? Não, eu preciso perder, porque você não me viu, não sei o que. Nossa, é uma busca, né, constante em relação, é uma distorção. Como que funciona isso na psicologia, essa distorção de imagem? Então, é uma temática mais psiquiátrica, né, Gra? Então, ela se vê, né? Ela é além, aí são outras funções psíquicas que são comprometidas também, né? Então, aí a gente tem casos inclusive, de psicose, né? Então, vai desde casos mais leves de um ajuste até casos que a gente precisa entrar com a psiquiatria mais pesada, né? Porque, por exemplo, a pessoa para de comer, né? Porque ela se vê com peso, mas ela não tem mais nem condições de ter gordura para poder menstruar, ela não menstrua mais, ela não tem qualidade de vida nenhuma, né? E aí são questões que são psiquiátricas, mas que via de regra tem uma história ali no começo da vida, né? Que a gente tem que trabalhar com a família. Não é só um trabalho de um psicólogo ou do psiquiatra, é psicólogo, é nutricionista, porque precisa, né? É uma equipe multidisciplinar e trabalhando também com a família. Não basta só trabalhar com o paciente, né? Porque alguma coisa ali aconteceu que a gente vai precisar cuidar desse sistema, que o sistema ele tá com uma questão, né? E é grave, né? Mas tem como buscar, né? E nós, os profissionais, também temos que estar trabalhando em conjunto, né? Isso é imprescindível para a gente estar também cuidando de pessoas, né? Fazer associações entre as disciplinas para que a gente possa cuidar desse ser humano como um todo, né? De cada um, né? Exatamente. Agora, essas mulheres que estão assistindo a gente, homens também, porque hoje em dia a gente vê um grande número de homens que estão em busca da beleza, estão assistindo a gente e deu um start dizendo, não, eu preciso começar a analisar realmente essa minha busca, né? Que até que ponto isso é normal, é saudável. Quais conselhos você daria? Por onde começar essa pessoa? Tem como ela se autoanalisar para ver se realmente essa busca dela tem a ver com a saúde mental dela? Até um determinado ponto tem, né? A própria leitura é bom, né? Uma leitura, algo de autoajuda é legal, mas ele vai até um ponto, né? A gente não pode imaginar que a gente vai conseguir ter uma visão total sobre nós se a gente não tiver um processo de contato com o outro. Isso que eu falo do contato, porque o ser humano, como ele se dá, ele se forma no contato com o outro humano, né? Ele precisa estar falando e se ouvindo, ele precisa estar se percebendo, né? Então, o cotidiano nos rouba deste contato, porque todo mundo corre que nos loucos, né? Então, assim, o cotidiano nos rouba mesmo de estarmos em contato conosco. Agora, na medida que a gente vai podendo contar para um outro que está disponível, né? Um médico ouvindo, né? Imagina, tá chegando um médico que ouve, né? A pessoa ali naquele processo da fala dela, ela já vai se ressignificando numa série de pontos que ela nem sabia que ela pensava dessa forma. Por quê? Porque na medida que ela vai falando e o outro vai ouvindo, né? E tendo essa atenção focada a ela vai se ressignificando. Então, para quem se pega hoje numa situação, como que eu tô nessa minha vida, né? Quais são as minhas buscas, enfim, poder buscar um profissional, sim. Agora, se ela não chegou lá ainda,
começa a ler, começa a ouvir, começa a se abrir a possibilidades de ouvir um outro. Ah, você faz? Então como é que é para você? Né? Deixa eu entender um pouco a sua história. Né? Porque na medida que eu entendo a sua história, eu entendo um pouco da minha. Né? Na medida que eu me abro, agora eu preciso abrir a minha escuta, né? Pro outro e para mim. Muitas vezes eu tô surda para mim. Eu nem sei o que eu quero, eu não me ouço mais, eu não me vejo mais, eu não me percebo mais. E aí eu me desplugo de mim e vou atrás da imagem que eu quero. Né? Nesse processo mesmo de dissociação, né? De desplugar. Parece que a gente não tá na gente. Engraçado aquilo que a gente falou, e muitas vezes essa imagem que a pessoa busca não é melhor que a dela. Exato, exato. Tudo, muitas vezes. Aquilo que você estava falando, né? Que a moça é linda, mas ela quer ser isso aqui da imagem. É impressionante isso. Mas essa pessoa, o A é muito mais bonito que o B, e o A tá procurando o B. A gente não entende, não, né? Não dá pra entender. E aí acho que você tem que ter uma psicologia para conseguir tentar convencer essa pessoa de que não é isso que está acontecendo, né? Não é fácil. Eu confesso que assim, eu já tive paciente que saiu batendo a porta do meu consultório, tipo assim, estou te pagando, você é obrigado a fazer. Aí eu falo, olha, você até vai encontrar quem te trate assim, mas não aqui no meu consultório. Aí a pessoa levantou e pá, bateu a porta. Deve me odiar até hoje essa pessoa, né? Mas ou não, né? Não. Espero que não. Né? Bom, mas não voltou no consultório, então acredito que ainda esteja me odiando. Mas porque assim, além do que a gente conversou, de você analisar a pessoa, tentar ver se o que ela está buscando é o que você realmente pode oferecer para ela, se vai preencher o tal do vazio, do buraco, se é aquilo mesmo. A gente também, Gra, tem que lidar com uma coisa que se chama-se resultado pobre. Muitas vezes você acha que você vai atingir aquele resultado e você não atinge. E isso é muito frustrante, tanto para o médico como para o próprio paciente que buscou, como você falou, o sonho da menina de pôr a prótese. E existe. Só não acontece com quem não faz ou com quem está mentindo. E eu já tive pacientes, todo cirurgião plástico que tem complicação. Não ficou legal, ou tivemos o corpo que melhorar, reagiu de uma outra forma. Problemas, ou a própria paciente que não fez o pós-operatório do jeito que eu pedi, e aí vem com complicação. E já tive paciente que mesmo fazendo tudo direitinho, chegou no final, por exemplo, tirar a prótese. Ficou sem a prótese. Não porque ela queria, não porque eu queria, mas porque infelizmente, além de tudo, eu tenho que pensar nisso. Porque você veio atrás do seu sonho, como você falou, uma menina de 18 anos que não tem mama, vai ser muito pior se ela não tivesse nem tentado do que tentou e não conseguiu. Pode ter certeza. Nossa, então, é verdade. Isso existe também. E aí, como que eu trabalho isso? Tem que ter. E acontece. Como eu disse, só não acontece com quem não faz ou com quem está mentindo. Pode ter certeza, eu garanto para vocês. Depois de já 30 anos aí quase de formado, eu posso falar para vocês. Tá? E tem muitos que escondem esses resultados, tá? Assim, é comum às vezes a paciente fala assim, doutor, eu vim aqui procurar o senhor porque eu fiquei sabendo que o senhor faz milagre. Bom, já é mentira. Que delícia, vou marcar uma consulta. Doutor, o senhor nunca teve problema? Sim, tive já e vou continuar tendo, não tem nenhum tipo de cirurgião plástico que não tem problema. E muitas vezes que a gente estava falando da seleção do paciente, isso eu lembro do Dr. Bozola falando pra gente muito no final da residência já. Até hoje, às vezes eu não consigo selecionar um paciente que vai dar tudo certo. Principalmente do vazio. Às vezes é aquele paciente que você tem certeza do resultado, você tem certeza que você vai preencher aquele vazio mesmo com a experiência. E não dá certo. Não dá certo. Às vezes até o resultado físico sim, mas o vazio não fechou. Então tudo isso a gente tem que ir pegando. Tem uma outra coisa que talvez, que é quando o paciente ele precisa de um problema e aí ele vai conseguir fazer de uma forma inconsciente, é claro, ele vai conseguir fazer com que a cirurgia dê errado. Sim. Você já pegou isso? Percebendo dessa forma que você falou, não, mas provavelmente já, depois ele inocula ali no sistema algo que vai gorar, vai comprometer. E o próprio corpo e a mente gora e vira um problema. Existe isso? Existe isso. E quando você vai positiva, você consegue resultado melhor? Eu acredito que sim. Eu acredito. Mas quando você vai... Eu falo para o paciente, com certeza absoluta. Às vezes
No dia anterior da cirurgia, que eu vou fazer a marcação muito comum, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Ah, doutor, não tá. Pronto, então não dá pra gente operar amanhã. Como Nossa, não? Porque eu tô ansioso. Não, tudo bem, você está Ansiosa é uma coisa. pela cirurgia, está ansiosa pelo resultado, super Normal. Mas peraí, mas tem que estar tudo bem nesse momento. Uhum. Ou então outra coisa assim, às vezes eu vou fazer a marcação, o paciente faz, doutor, eu preciso saber isso. Mas peraí, faz 2, 3 meses que a gente está conversando, sua cirurgia daqui 5 minutos. Não tá mais na hora do... Isso porque eu atendo todas as Tem pacientes. gente que mais desiste na última hora? Tem. Caso Na mais, hora? Caso mais Eu acho emblemático que eu ia ser eu assim. tive, não. Caso mais emblemático, paciente homem, lógico, né? Como eu falo, as mulheres são mais corajosas do que a gente, Foi um né? homem? Foi um homem. Eu cheguei na porta do hospital para fazer a cirurgia, era uma lipo, se eu não me engano. Ele estava sentado ali na porta, no sofá, na entrada da recepção. Falei, o que aconteceu? Não, doutor, eu vim só aqui para avisar o senhor que eu não vou mais operar. Excelente! Não, doutor, me desculpe. Você não precisa pedir desculpa. Ótimo, não é isso que você... E nunca operou, até onde eu sei. Ah, ele não operou? Não operou. Achei que você convenceu ele. Imagina, lembra que eu falei que a minha função não é convencer, é orientar. Verdade. Então, assim, eu tinha orientado o paciente. É difícil um paciente, que eu opero sem ter visto 4, 5 vezes antes, 2, 3 meses antes. É muito difícil você consultar hoje comigo e operar amanhã. Você vai construindo, né, uma Então, relação. E é uma construção de orientação, sempre isso. No dia da porta do hospital, não vamos operar, sem problema nenhum. Não tento convencer. Ele não está pronto mesmo. Imagina, na porta do hospital. Mas Mas eu tive assim, gente, no dia anterior, na semana anterior, mas como homem, como eu disse, né? Apesar que assim, vem aumentando muito, pelo menos no meu consultório, vem aumentando a procura. Sim, Nossa. A gente vê, né? Essa Hoje vai em ser, dia. eu acho engraçado, eles gostam dos horários mais escondidos, né, por enquanto. Ainda tem um pouco de preconceito. O meu consultório assim, ó, você que já foi lá, você sabe disso, não tem um fluxo grande, Uhum. dificilmente você vai encontrar com 4 ou 5 pessoas na recepção, eu gosto de entender bem espaçado, exatamente, mas eles ainda, alguns ainda perguntam para as meninas, principalmente se é uma pessoa mais conhecida, um empresário, alguma coisa, meu doutor não atende de sábado, doutor, então eu sempre procuro abrir uma brecha, mas tem aumentado sim a procura, eu tenho achado interessante assim, no último ano, talvez. Tem aumentado a procura de homens, pelo menos no meu consultório. Tenho gostado de ver isso. Não, é interessante. legal. Eles estão começando a se virar, né? Porque, né? É difícil uma A semana mulherada que eu tá não ficando tenha. bonitona. É difícil uma semana que eu não tenho uma cirurgia masculina. E Difícil. qual que é a maior procura? A maior procura é pálpebra, carro-chefe no consultório para homem, rinoplastia, que é muito comum assim, às vezes o paciente me procurar por um rejuvenescimento facial. E eu gosto de falar muito para os pacientes que assim, que o mais envelhece o nosso rosto é o nariz. Gente, olha isso. Só que ninguém percebe. É o nariz. É o nariz. Nossa, eu já vou ter que me olhar no espelho. Porque O que assim, é o nariz? porque o nariz ele envelhece normalmente sem fazer ruga, então você não presta atenção nele. Se você pega uma foto sua de quando você tinha 18 anos, você vai ver que o seu nariz é totalmente diferente. Você tá brincando? Ele envelhece. Nossa, Quando eu falo você isso, quer todo um mundo, espelho? Você é ruim? todo mundo depois fica bravo comigo. Eu nunca percebi. Dá meu celular pra olhar. Eu só Aí percebi. você... Mas acho que é muito comum. Doutor, eu vim aqui procurando um rejuvenescimento facial. E eu falo, posso operar só o seu nariz? Porque assim, se você procurar, principalmente em televisão, muitas mulheres, até homens, que fizeram o lifting facial, você olha e fala, nossa, mas não tá legal esse resultado. É porque não operou o nariz. Nossa, E ao contrário... dá uma olhadinha aqui no meu perfil. Olha o meu perfil. Você vai de princesa. Eu já tive paciente que veio para fazer o rejuvenescimento, eu fiz só o nariz. E ficou perfeito. O paciente desistiu do lifting facial, principalmente homem. Porque eu não indico muito lifting facial para homem, porque eu acho que estigmatiza muito o rosto do homem, principalmente por causa da base. Sim. Então, eu gosto muito de fazer a verdade. pálpebra e o nariz. E a grande maioria dos pacientes desistem e falam, doutor, era isso que estava me incomodando, eu não tinha percebido. E até mulher eu já tive que procurou para o rejuvenescimento. Nossa, ia Eu ser fiz tão uma mais fácil. rinoplastia. Gente, eu achei que fosse pálpebra. Eu iria chutar pálpebra. Rinoplastia, sim. Olha. Até falo para o paciente, eu sou apaixonado por rinoplastia, por mim eu só faria nariz na minha vida, né? Se Deus quiser um dia. Então, assim, Não sabia disso. Então, a pessoa fala, então é por causa disso. Não, não é, porque realmente muda. E aquilo que eu falei para vocês no começo, sem te estigmatizar. Eu te faço uma rinoplastia, você vai perceber o rejuvenescimento, as pessoas íntimas a você vão perceber,
Quem não te conhece não vai falar nunca que eu mexi no seu nariz. E aquela pessoa que pouca intimidade tem com você, eu acho muito legal, que eu falo para toda paciente e acontece. A pessoa vai te olhar e fala assim, você mudou o cabelo, né? É muito engraçado. Eu falo isso para paciente antes da cirurgia. Não, ela não sabe o quê? Sabe que mudou alguma coisa. E depois elas voltam no consultório. Doutor, perguntaram se eu mudei o cabelo. Olha, Eu acho fantástico. E rejuvenesce. Lógico. Ó, já estamos tendo uma consulta. O lifting facial também. Você ficou chocada? Eu não imaginava que nariz. Não é? Mas é muito engraçado. Eu falo isso pra muita gente. A pessoa depois fica brava comigo. Eu não olhei pro meu nariz. Agora eu só olho pra ele. Você pôs uma pulga. Tem vários. Acho que vai ter de gente aí que tá assistindo a gente correndo pro espelho, não é? Mas repare. Gente, que máximo, né? É um bate-papo gostoso. A gente realmente, assim, não dá pra ficar falando só de um assunto, porque eu tô com um cirurgião, com uma psicóloga. Então a gente vai fazendo assim, ó, brincando com isso, sabendo de curiosidade, porque tá muita curiosidade agora, né? Em relação a isso. Realmente, dos distúrbios da saúde mental, cada vez pior. E as pessoas têm que começar a se olhar para dentro mesmo, não só em questão da aparência, mas a questão de tudo, né? De relacionamento, de família, de filhos. Infelizmente e felizmente, a gente é regido pela nossa saúde mental. E hoje a gente tem, né? Porque antigamente, você tem uma idade, antigamente não se falava disso, Não. né? Hoje, bullying não existia. Imagina, Não, bullying, eu sofri um monte de bullying, nem por isso estou traumatizada. Hoje você não pode olhar para uma criança e falar alto que vai traumatizar uma criança. E na verdade não é bem assim. Aí já né? entra numa outra temática, né? Que Sim. se inútil, né? Não, é que eu falo. Hoje a gente tem muito mais acesso sobre matérias sobre a saúde mental. Dos cuidados que a gente tem que ter, da qualidade de vida que influencia. Antigamente não tinha nada disso. Então, por isso, a gente tem como alertar toda hora, tem sinais na internet, tudo alertando a gente a se olhar para dentro. Conscientização, né? Porque a gente não tinha isso. Mas, Gra, na mesma proporção que a gente tem acesso, a gente tem muita matéria ruim para entrar em contato. Sim. O que causa também muita confusão. Né? Porque muita gente... eu preciso conhecer sobre cirurgia plástica. Antigamente eu ia procurar o médico. Não, agora eu procuro aqui. Mas agora nós temos o ChatGPT. Eu só uso ele, inteligência artificial em mente. Eu tenho a sensação, às vezes, que as pacientes chegam no consultório achando que sabem mais do que a gente. Então. Porque é a vizinha, é a comadre, é o Google. Eu falo, não, calma, vamos começar do zero? Apaga tudo isso. Fala, eu estudei 30 anos pra quê, né? Vamos começar do zero. Não esquece tudo isso que você falou. E depois também eu falo, o dia da última consulta, pré-consulta, eu também falo para o paciente, você vai operar comigo? Fala, então a partir de agora, você esquece o Google, a sua vizinha, a comadre, principalmente que ninguém vai te contar uma história feliz. É impressionante. Você quer pôr prótese? Pronto, todo mundo te conta uma desgraça. Não é assim? As suas dúvidas você vai tirar comigo. Sim. Sempre. Você vai voltar aqui quantas vezes você achar necessário. Eu quero você no dia da cirurgia o mais seguro e o mais tranquilo possível. Isso você vai encontrar aqui. Você tá calmante? Eu só converso. Você vai tranquilo com Eu gosto de conversar. Não, mas vai. A partir do momento que a pessoa confia, ela entende o que a gente está oferecendo. É na relação de confiança que vai se estabelecendo. Que é o que a gente fala assim, a cirurgia plástica não tem risco? Lógico. Todas têm. Todas as cirurgias têm risco. Mas na cirurgia plástica, como é uma cirurgia que você teoricamente não precisa fazer, é uma cirurgia eletiva, para mim é admissível apenas uma fatalidade. Então eu falo para minha paciente assim, ó, se você sair correndo aqui no meu consultório e atravessar a avenida sem olhar e for atropelada, isso não foi fatalidade, você não olhou. Então na cirurgia sua nós vamos tomar todos os cuidados para que tenha só fatalidade. 90% sou eu, com certeza, mas tem a sua parte também. Não me esconda nada, o paciente preenche um questionário enorme, eu falo, preciso daquelas informações. Seus exames pré-operatórios, se tiver uma vírgula diferente do que eu quero, não tem cirurgia. E não adianta brigar, espernear, porque tem paciente que opera mesmo assim. Depois, trabalhar em bons hospitais, eu falo para o paciente, não é nada de cirurgia de fundo de quintal. Perigo isso. Estar na mão de um bom médico, aqui na cidade, na região, existem vários. Normalmente o médico que tem uma equipe preparada para isso, também não é um médico que trabalha sozinho. E depois você seguir rigorosamente as minhas orientações de prótese. Que é fundamental. Eu falo para o paciente, para minha vida seria muito fácil, eu coloquei a prótese em você hoje
Tchau. Tchau. Volta pra academia amanhã, volta a dirigir, não precisa nem... Olha que tranquilidade você, meu filho. Mas não é. E sabe o que eu acho perigoso? Essas técnicas novas que surgem, né? 10 dias já pode fazer isso, a outra não sei. É perigoso, porque assim, não tem estudo, né? É, um assunto polêmico. São técnicas novas que não tem estudo e quem garante? Ninguém garante. Mas pra mim é mais cômodo acreditar que eu posso dirigir com 10 dias do que eu ter que dirigir depois de 30. É cômodo, né? Mas daí se acontece alguma coisa, como faz? Então, mas na sua fala, né, Gra? Ai, meu Deus, você vai me analisar. Não, já tem uma questão, né? Um olha o nariz, o outro olha... Olha, Já tem acabada, essa né? questão Você da nossa arrependeu de chamar a necessidade da urgência. Por que eu preciso dirigir em 10 dias? Nossa, eu falo isso pra todo mundo. que essa Você urgência? precisa ir na academia, no dia seguinte que você pôs a não prova. malha o ano todo, aí vai fazer a cirurgia. Você precisa ir pra academia. Então, Eu não consigo entender. por que dessa urgência, Concordo né? plenamente. Que é essa questão também de que a gente aperta um botão e o mundo acontece, Mundo né? dos ursinhos carioca. Quando a gente aperta o Ah, eu tenho um monte de adolescente que não sabe o que é isso, tá? Tudo perfeito. E tudo rápido, né? Então, essa é uma questão também importante que a gente não falou, mas é importante a gente falar a nossa relação com o tempo, Sim. né? Qual é a nossa relação com o tempo hoje? É muito encurtada. Uhum. Então, a gente quer tudo para ontem, tudo pronto, o sucesso rápido. Eu quero entrar numa empresa em 1 ano, eu quero ser o CEO. diretor. Eu já CEO fui da mais empresa. modesta, né? Mas quer ser o top, mas não quer a experiência, né? Não quer passar pela experiência, né? Essa experiência de eu fiz a cirurgia e agora A eu vou experiência ficar... de um dia com dor e morfina. Não, tô brincando. Não. Não sei que eu nunca fiz, mas deve ter essa experiência. 1 mês na quietude. Por que eu preciso ir de novo pro Vucu Vucu? Por que eu não posso me oferecer essa experiência da pausa, já que eu fui me submeter a uma cirurgia? Eletiva. Né? Que você Eletiva. É diferente, eu falo, por exemplo, você está com apendicite. Se você não operar, você vai morrer. Aham. Então, tudo bem, o risco vale a Existe a pena. urgência, existe, Aham. vamos correr Isso, quanto tempo. mas é uma outra cirurgia dimensão. eletiva, não. Você vai preparar antes e você vai se cuidar depois. Precisa desse tempo, concordo plenamente com você. Então você vê que o cuidado fica na mão do médico e não na minha responsabilidade. Sim. É como É uma a paciente assim, ó, terceirização do cuidado. a gente passa todas as orientações, eu achei legal isso que você falou agora, passa todas as orientações, inclusive por escrito, e aí tipo, na semana seguinte a paciente liga para as meninas lá, pergunta pro doutor se eu posso fazer tal coisa. Não, mas você já sabia que você não podia fazer. Você gravou Então, tipo vídeo, você gravou TikTok, então tá precisando virar TikToker, né? Assim, Posso ó, fazer tal Ele coisa? tá devagar, ele tá Boa, isso. Acho que TikTok não combina muito. Acho que você já sabia que não podia. Por que você ligou pra perguntar? Tipo assim, se ele me der o voto, agora eu vou, né? Mas já sabe Tá na mão que dele. não pode. Isso. Joga a responsabilidade. Porque se acontece alguma coisa com ele que falou, ai gente, eu vou ter que parar, porque olha lá, o André já tá assim pra mim. Pra eu finalizar, já deu mais de 1 hora que nós estamos batendo um Tudo papo. isso, bem que você me falou. E olha, eu quero agradecer vocês terem aceito participar. Eu gostei dessa dupla, eu gostaria de trazê-los mais vezes pra gente abordar. Espero ter sido os válido. outros, né? Opa. Com certeza. Nossa, eu já vou olhar no espelho, já vou sair daqui, a outra já queria me analisar. Mas não é, falando sério agora, realmente, às vezes, né, a gente tá naquele mundo enlouquecido, correndo, filho, marido, trabalho, e a gente realmente esquece de olhar para dentro, né? E olhar para dentro, que a gente está querendo falar com você hoje, não é só por causa da estética. A gente está abordando a estética, porque hoje a gente está vendo que está crescendo muito o número de casos de pessoas que estão insatisfeitas com o corpo, buscando aberrações na sua área. Então a gente quis mexer com isso, mas eu acho que a mensagem dos dois realmente fica bonita, que todo mundo quer, claro, mas é se olhar para dentro, né? Você ter aquele momento de quem sou eu, o que eu gosto, como eu quero ficar, eu me aceitar assim, não é? Eu tô bem com o cabelo comprido, por que eu não tenho que cortar o cabelo que tá na moda? Não, por quê? Vai ficar bom pra mim? Não vai mudar minha vida? Não vai, eu sou feliz com o cabelo. Então, às vezes a gente nem para pensar se eu tô bem, eu vou e corto o cabelo, depois me arrependo. Então, assim, a gente tem que realmente parar, dar um tempinho na nossa vida pra olhar pra dentro. Você não precisa ficar lá parada, minha mente não para, a minha não para, eu tento fazer meditação, mas eu paro comigo mesma e fico falando muito em cima
conversando comigo mesmo, que é uma forma de autoconhecimento. Então a gente tem que fazer isso. Hoje pratico todas as manhãs, converso comigo mesma, né? A minha pegada até acha que eu sou louca, porque eu fico me falando. Mas aquele momento que eu converso, dialogo comigo mesmo, que até você me ensinou isso. É do contato, né? Exatamente. Contato que você faz. Tudo muda, entendeu? Então hoje a gente tá aqui realmente para fazer com que você olhe para dentro. E se você quer ficar bonita, tem o doutor aqui, né? Que com certeza você já viu que você não vai correr risco, não falo de vida, porque isso não tem como, mas de virar uma aberração, né? E vai encontrar um amigo, um profissional que realmente vai te aconselhar o que é melhor para você. E você, minha linda, você, minha querida, minha fofa, que sempre me manteve em pé todos esses anos. E também vocês podem, vou deixar o contato dela aqui, para que, se de repente quer conversar com ela ou com ele, né? Agendar, que a gente tá falando dessas duas, ela falou, mas a gente entra como em contato? Tá aí, vou deixar o Instagram dos dois, para que vocês possam. Não fiquem fazendo consulta, tá? Porque eles não gostam. Mas conversando, tirando dúvida, marcando horário. Que, não fale isso. Fale isso, que vai chover consulta lá no seu. Viu? Beijo, gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. E obrigada por te conhecer. O prazer foi todo meu, amei. Que bom. Até a próxima. Até. Beijo pra vocês e até semana que vem com mais um podcast do Shopping Mix com muito conteúdo e profissionais bacanas. Quem é eles?